Olá, amigos da Band, tudo bem? Hoje vamos falar sobre a MP 927/2020, que foi publicada pelo governo federal no último domingo, no dia 22 de março. E ontem mesmo, na segunda-feira, nós tivemos muita repercussão sobre o tema e o governo teve que voltar atrás sobre um dos itens dessa MP, que era o artigo 18, que previa a suspensão do contrato de trabalho por 120 dias, sem que o empregado recebesse obrigatoriamente nenhuma compensação financeira. Eu vou ler com vocês daqui a pouquinho trechos desse artigo 18 e a gente vai perceber que a entrevista que deu ontem o secretário especial de Previdência e Trabalho, o Bruno Bianco, e também os argumentos que deu o presidente Jair Bolsonaro, na verdade são argumentos infundados para dizer como aquele texto foi parar na MP. Eles dizem que, na verdade, faltou um pedaço do texto, faltou dizer que haveria uma compensação financeira do empregador. Faltam com a verdade, porque vamos ver daqui a pouco, que o texto original que foi publicado na MP 927, no artigo 18, ele já previa uma compensação financeira não obrigatória por parte do empregador e em valor a ser definido por empregado e empregador. Legal? Meus amigos, eu tenho quase 20 anos aí de área trabalhista e preciso dizer que eu nunca vi uma atrapalhada tão grande de um governo. Eu sei que estamos num momento muito difícil para todo mundo, não só para o governo, mas também para trabalhadores e para empresas, mas este momento nós temos que sempre manter a calma. Neste momento nós temos que manter a calma sempre. Não dá para escrever um texto e publicar sem nenhum tipo de revisão e as pessoas aceitarem que realmente foi isso que aconteceu. Não foi. O governo tinha, de fato, a intenção de colocar os trabalhadores aí por até 4 meses numa suspensão contratual, sem receber nada obrigatoriamente, recebendo apenas um treinamento, um curso de qualificação online durante este período. E eu quero saber como é que ficaria a vida dos trabalhadores. Como é que ficariam os empregados que ficariam sem contrato e sem salário por 4 meses, por 120 dias? Como é que eles pagariam suas contas? Como é que eles pagariam o aluguel? Como é que eles colocariam comida dentro de casa? Não sei. A MP não traz essa previsão. Ainda bem que a opinião pública fez um peso muito grande, a imprensa, muitas pessoas especializadas, a Ana Matra, o Ministério Público do Trabalho, muito peso, uma repercussão muito grande ontem e o governo foi obrigado a voltar atrás. O próprio presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que havia negociado na semana anterior alguns termos para a MP, inclusive foi aquilo que foi ventilado na mídia, acredito que todo mundo tomou conhecimento, e nada daquilo foi colocado no texto original da MP 927. Meus amigos, uma crítica que a gente tem que fazer também a essa MP é que em nenhum momento o governo está colocando a mão no bolso. Ele está apenas suspendendo a exigência de algumas coisas, como, por exemplo, o FGTS, né, SMP, o pagamento da guia DAS para as empresas do Simples, que ele já fez na semana passada, mas ele não está abrindo mão desses valores. Ele vai receber isso, porém, posteriormente. O governo não está sangrando nessas medidas, mas os trabalhadores, sim, e as empresas, sim. Temos que proteger empresas e trabalhadores, porque sem empresas não temos empregos, então não adianta agora demonizar o empregador. Tem que proteger o empregador, sim, mas tem que proteger também o lado mais fraco, os trabalhadores, os empregados, sobretudo aqueles que recebem até 2 salários mínimos, que tem que pagar aluguel, que tem contas para pagar, que tem família. Legal? Dito isso, vamos ao trecho do artigo 18 da MP 927, repito, que foi revogado ainda ontem mesmo na edição extra do Diário Oficial da União pela MP 928. Esse texto não está valendo mais, mas eu gostaria de começar essa conversa com você sobre ele, porque ele vai esclarecer que aquilo que está falando hoje o governo, na verdade, não é bem assim, porque a intenção era mesmo deixar os trabalhadores 120 dias com os contratos suspensos. Vamos ao texto. Artigo 18. Durante o estado de calamidade pública a que se refere o artigo 1º, o contrato de trabalho poderá ser suspenso pelo prazo de até 4 meses para participação do empregado em curso ou programa de qualificação profissional não presencial, então teria que ser online, oferecido pelo empregador diretamente ou por meio de entidades responsáveis pela qualificação, com duração equivalente à suspensão contratual. Olhe o parágrafo 1º. A suspensão de que trata o caput 1. Não dependerá de acordo ou convenção coletiva. 2.
poderá ser acordada individualmente com o empregado ou grupo de empregados, então não precisaria de negociação sindical, poderia ser feito através de acordo individual. 3. Será registrada na carteira de trabalho física ou eletrônica. Parágrafo 2º. O empregador poderá conceder ao empregado ajuda compensatória mensal. Atenção no início da frase que nós lemos. O empregador poderá conceder ao empregado. Poderá e não deverá. Era algo que o empregador tinha a prerrogativa de escolher se faria ou não. E essa ajuda compensatória mensal, ela é sem natureza salarial, durante o período de suspensão contratual, nos termos dispostos no caput, com o valor definido livremente entre empregado e empregador, via negociação individual. Perceba que não estamos falando aqui de nada que o empregador era obrigado a fazer. Não estamos falando aqui de um salário mínimo que o empregador deveria pagar, não. Era algo que poderia fazer e o valor seria negociado entre empregado e empregador. Você sabe que essa negociação empregado-empregador, sobretudo neste momento, é uma negociação que o empregador coloca as regras e o empregado simplesmente se submete a elas. O empregado, meus amigos, até pelo seu poder econômico muito menor do que o empregador, ele não tem essa capacidade de barganhar determinados pontos. Tudo bem? Feita essa crítica ao artigo 18, que foi revogado pela MP 928, que foi feita no final do dia de ontem, feita essa crítica, vamos agora à análise da MP 927 dos pontos que estão valendo. Estou gravando esse vídeo hoje, terça-feira, dia 24 de março, e hoje está valendo, né? Então vamos ver se não mudam as outras coisas, os outros pontos dessa MP. Vamos aos outros pontos. De repente você tem alguma urgência, alguma pressa em saber de algum ponto específico. Eu vou falar na ordem sobre os seguintes temas. Falaremos sobre o teletrabalho, depois eu vou falar sobre a questão da antecipação das férias, antecipação de feriados, vamos falar sobre banco de horas, vamos falar sobre a questão de algumas exigências que foram por enquanto suspensas em relação à saúde e segurança no trabalho e vamos falar sobre fundo de garantia. No final desses itens todos, faço alguns outros comentários de outras medidas que também foram colocadas na MP e a gente finaliza o nosso papo de hoje. De repente você tem alguma pressa em algum assunto, precisa saber agora, adianta um pouquinho o tema, está dentro dessa ordem que eu comentei, depois com mais tranquilidade, depois com mais calma, volta e assiste o vídeo inteiro. Outra coisa importante, que eu lhe recomendo muito, é pegar o texto dessa MP e ler na íntegra. Nós estamos colocando aqui na descrição desse vídeo o link para você acessar o texto, porque aí você sempre vai acessar ele de maneira atualizada, direto lá do site do Planalto. Bacana? Dá uma lida, é importante, independente de você ser advogado, ser formado em direito ou não, dá uma lida nesse texto, porque é um texto que vai te trazer muita informação neste momento, além das explicações que darei aqui na nossa conversa. Vamos começar pelo artigo 1º da MP 927. E o artigo 1º, ele fala que as medidas da MP, elas vão valer durante o estado de calamidade pública. O estado de calamidade pública, ele está reconhecido no Decreto Legislativo número 6. Decreto Legislativo número 6 de 2020 é que reconhece o estado de calamidade pública, do dia 20 de março ao dia 31 de dezembro. Bacana, tudo bem? Então, olha, o que nós vamos conversar da MP 927 não é para sempre, é somente para o período de estado de calamidade pública, que valerá até 31 de dezembro, até o final do ano de 2020. Tudo que a gente conversar só vale até 31 de dezembro. Outra coisa importante, que está lá no artigo 36 da MP 927, é que tudo que o empregador fez nos últimos 30 dias que não contrariem os dispostos na MP 927 são considerados convalidados pela MP. Então, se de repente o empregador já colocou o empregado de férias, já antecipou as férias do empregado, diferente das previsões vistas na CLT, mas que estejam aí de acordo com os da MP, já é considerado validado. Isso se a gente retroagir nos últimos 30 dias. Bacana? Legal? Semana passada a gente até fez um vídeo aqui na Avante, no nosso canal, falando aí sobre antecipação de férias, seria necessário procurar o sindicato. A partir da MP 927 já não tem mais essa necessidade, a gente vai ver isso daqui a pouquinho. Outra coisa importante que a gente tem que ter em mente, toda medida provisória, como o próprio nome diz, ela é provisória.
e ela tem um prazo para ser votada, para aí sim ser convertida definitivamente em lei. Esse prazo é definido lá no artigo 62 da Constituição Federal. É o prazo de 60 dias, podendo ser prorrogado por mais 60 dias. Então, nós temos um prazo total de 120 dias para essa MP ser votada no Congresso Nacional, Câmara e depois Senado e convertida definitivamente em lei. Vale lembrar que durante o período de recesso do Congresso Nacional, este prazo ele não conta. A gente sabe que o Congresso tem 40 dias lá no final do ano, mais 40 dias no meio do ano de recesso, e durante esse período não conta o prazo da MP. Legal? Bacana? Então essa MP, para ser convertida em lei definitivamente, ainda tem que ser votada, porém ela já vale a partir do momento que ela é publicada no Diário Oficial da União. Tudo que conversarmos já está valendo. E volto a dizer, com exceção daquele artigo 18, todas as outras medidas contidas na MP, elas são medidas válidas para este momento. Meus amigos, estamos vivendo um momento completamente ímpar, completamente diferente de tudo aquilo que já vivemos. E neste momento, sim, são necessárias medidas extremas, medidas de sacrifício para todo mundo, para as empresas, para o governo, para os empregados, para todo mundo. Eu só não acho bacana quando apenas uma parte perde ou duas partes perdem. Falta do governo, e eu até imagino que ainda teremos, algum tipo de medida que faça aportes para salvar empresas e para não deixar os empregados na mão. Vocês sabem que em outros países, como Estados Unidos e como União Europeia, foram feitos esses aportes. E os trabalhadores, os contribuintes em geral, serão ajudados pelo governo. A gente não pode deixar na mão nem empresa, nem trabalhadores. Legal? Vamos falar agora sobre o teletrabalho. Teletrabalho é o capítulo 2 da nossa MP, começa lá a partir do artigo 4º, que vai nos dizer que o teletrabalho ele poderá ser adotado independentemente de previsão contratual anterior. E o empregador deverá notificar o empregado com antecedência mínima de 48 horas para que ele saia do regime presencial e vá para o teletrabalho e do retorno do teletrabalho para o regime presencial. Se a gente pegar a previsão da CLT, esse prazo de aviso era de 15 dias. Com a MP, durante o período de calamidade pública, esse prazo será de 48 horas. Outra coisa importante, as responsabilidades pela aquisição, manutenção, fornecimento dos equipamentos tecnológicos, da infraestrutura necessária, bem como o reembolso dessas despesas, isso tudo tem que ser previsto num termo escrito assinado com empregado e empregador. Esse termo ele tem que ser feito previamente, portanto, antes da mudança do regime, ou se de repente não for possível, ele vai ser feito no prazo de até 30 dias, tem que ser assinado no prazo de até 30 dias a contar da mudança do regime do empregado. Então, de repente, não deu tempo de fazer esse termo, prevendo como é que vão ficar as responsabilidades sobre os equipamentos, sobre a infraestrutura, sobre o reembolso, porque o empregado vai ter uma despesa extra, provavelmente, aí, com internet, conta de luz, né, energia elétrica, de repente a questão de equipamentos. Faz esse termo escrito no prazo de 30 dias, pega a assinatura do empregado e vida que segue. Legal? Bacana? O artigo 5º da MP, ele vai nos dizer que também fica autorizado o regime de teletrabalho para os estagiários e para os aprendizes. Então, tanto os estagiários lá da Lei 11788 de 2008, como os aprendizes que são previstos também na CLT e tem algumas leis, alguns regulamentos próprios, para esses dois casos também é previsto aí o regime de teletrabalho, também fica autorizado. Já o parágrafo 5º do artigo 4º, ele traz a seguinte previsão, acompanha comigo. O tempo de uso de aplicativos e programas de comunicação fora da jornada de trabalho normal do empregado não constitui tempo à disposição, regime de prontidão ou de sobreaviso, exceto se houver previsão em acordo individual ou coletivo. Então, meus amigos, olha só, coloquei o empregado para trabalhar em casa, ele vai trabalhar pelo período de tempo que está no contrato dele, por exemplo, das 8 às 17. Se por algum motivo, sem autorização do empregador, sem que o empregador tenha solicitado, ele ficar trabalhando lá com o equipamento dele, nos aplicativos, nos sistemas da empresa, isso não vai ser considerado tempo à disposição do empregador. Ele não vai poder requerer horas extras em relação a isso, simplesmente porque não foi requisitado a ele. Bacana? Então é importante
conter essa previsão na medida provisória. Mais um detalhe importante é que, neste caso, será aplicado o disposto no inciso 3 do artigo 62 da CLT. O que eu quero dizer com isso? Que os empregados que nós colocarmos para fazer o teletrabalho neste momento, eles não precisarão ter a marcação do ponto, o controle de horário de trabalho. Fica dispensado o controle de duração do horário de trabalho. Legal? Assim como já era para todos os outros trabalhadores no teletrabalho que nós tínhamos anteriormente à MP. Vamos falar da antecipação das férias a partir do artigo 6º da MP. E lá está dizendo que a antecipação das férias, ela pode ser feita com antecedência mínima de 48 horas. Então, olha só, o aviso de férias que na CLT ele tem que ser feito com no mínimo 30 dias, aqui ele pode ser feito com no mínimo 48 horas de antecedência ao início do gozo. E esse aviso ele tem que ser formalizado ou por escrito ou através de um e-mail eletrônico. Por exemplo, você manda um e-mail para o empregado avisando que daqui 48 horas irá iniciar as férias dele, ou manda um WhatsApp. Eu recomendo mandar um e-mail, que é mais fácil de comprovação posterior, mas na ausência, na falta, pode ser por WhatsApp também. Um e-mail eletrônico, a lei não diz qual seria esse e-mail eletrônico, pode ser qualquer e-mail eletrônico eficiente. Também em relação às férias, o parágrafo 1º do artigo 6º ele vai nos trazer algumas regras. Acompanha comigo, olha só. Não poderão ser gozadas em períodos inferiores a 5 dias corridos, então aqui nós temos no mínimo 5 dias corridos de férias. Poderão ser concedidas por ato do empregador, ainda que o período aquisitivo a elas relativo não tenha transcorrido. Meus amigos, eu vou poder antecipar férias individuais. Diferentemente da regra geral, agora, durante o período de calamidade pública, eu vou poder antecipar as férias individuais do empregado. Imagina que você tem um empregado que tem 8 meses de empresa. Na regra normal, você não poderia dar férias individuais a ele. Agora vai poder dar as férias individuais, poderia dar no mínimo 5 dias, mas podem ser até os 30 dias, antecipando o direito dele, e vida que segue. O parágrafo 2º, ele ainda vai nos dizer que, adicionalmente, empregado e empregador poderiam negociar a antecipação de períodos futuros de férias, mediante acordo individual escrito. Então, além das férias de 30 dias, que você pode dar para este empregado que ainda não completou um ano, que ainda não completou o período aquisitivo, as próximas férias dele também poderão ser concedidas. Empregado, você vai tirar mais 30 dias de férias referente a um período futuro, período que você ainda vai trabalhar. Tudo bem? Bacana? Outra coisa em relação às férias. A data para o pagamento das férias, ao invés de no mínimo 2 dias de antecedência, essa data de pagamento ela pode ser até o 5º dia útil do mês subsequente ao início do gozo das férias do empregado. Tudo bem? Então, mudaram aqui algumas regras, hein? Eu posso antecipar férias, então de períodos futuros. O aviso de férias ele pode ser com no mínimo 48 horas de antecedência e não 30 dias. E o pagamento das férias, ao invés de ser com no mínimo 2 dias antes, ele poderá ser até o 5º dia útil do mês subsequente ao início do gozo. Outro detalhe importantíssimo neste momento é em relação ao terço constitucional de férias. Nós sabemos que sempre que o empregado sai de férias, ele recebe a remuneração de férias e mais 1/3. Este 1/3 de férias, ele poderá ser pago até o prazo final de pagamento do 13º salário, ou seja, até 20 de dezembro. O empregador coloca o empregado de férias, paga ele no 5º dia útil do mês seguinte, do próximo mês, e tem até o dia 20 de dezembro para fazer o pagamento do terço constitucional de férias. Meus amigos, ontem eu vi algumas dúvidas, inclusive sobre a tributação desse valor. A tributação ela só vai ocorrer quando efetivamente o terço de férias for pago. Portanto, se eu não pagar o terço de férias agora, só pagar em 20 de dezembro, a tributação, Fundo de Garantia, INSS, só vai ser feita lá no mês de dezembro, porque eu só estou pagando isso lá em dezembro. Bacana? Vai lembrar que quando falamos de tributação, estamos falando sobre valores pagos, devidos ou creditados. O valor não foi pago ainda, o valor somente vai ser devido até o prazo do 13º, conforme a MP 927, e o valor não foi creditado ao empregado. A tributação é só quando for creditado efetivamente o valor ao empregado.
Sobre o abono pecuniário, ou seja, sobre a venda das férias do empregado, o parágrafo único do artigo 8º também traz uma previsão muito importante. Ele diz assim: o eventual requerimento por parte do empregado de conversão de 1/3 de férias em abono pecuniário estará sujeito à concordância do empregador. Meus amigos, você sabe que o abono pecuniário, que é a compra das férias por parte do empregador, então o empregado quando quer vender as férias, ele está previsto lá no artigo 143 da CLT. E o artigo 143 da CLT, ele vai nos dizer que é facultado ao empregado converter 1/3 das férias a que tem direito em abono pecuniário. Portanto, esta prerrogativa é do empregado. O empregado tem o direito de converter 1/3 das suas férias em abono pecuniário. Se ele tem direito a 30, ele pode converter 10 dias, 1/3 de 30, 10 dias. Ele vende 10 dias e goza 20. É um direito dele. Inclusive, tem até um outro vídeo aqui no canal falando especificamente sobre esse assunto. O empregado ele vai ter um prazo para fazer isso, respeitado o prazo, a empresa é obrigada a comprar. Mas durante o período de calamidade pública, veja que a MP está nos dizendo que o empregador ele vai ter que concordar. Então, estará sujeito à concordância do empregador. Durante este período, se o empregado quiser vender as férias, ainda que tenha feito o requerimento na data correta, a empresa vai ter que concordar com este requerimento dele. Tudo bem? Bacana? Sobre férias coletivas, artigo 11 da MP, vai nos dizer que as férias coletivas também deverão ser notificadas com antecedência mínima de 48 horas. A gente sabe que férias coletivas têm um outro prazo, o prazo seria de 15 dias para você notificar o empregado, aqui 48 horas. E fica dispensada a comunicação tanto para o Ministério da Economia, antigamente Ministério do Trabalho, hoje Ministério da Economia, que é quem cuida da Secretaria Especial de Trabalho e Emprego, como também dispensada a comunicação para o Sindicato dos Trabalhadores. Então, meus amigos, férias coletivas eu posso comunicar com no mínimo 48 horas de antecedência e eu não preciso comunicar o Sindicato dos Trabalhadores e o Ministério da Economia. Também vai nos dizer o artigo 11 que não será aplicado o limite máximo de períodos anuais e o limite mínimo de dias corridos de gozo de férias coletivas. Você sabe que a CLT fala que no máximo as férias coletivas devem ser 2 períodos no ano e no mínimo para férias coletivas nós temos 10 dias corridos de férias. Esses dois limites eles não serão aplicados durante o período que está vigente aí a MP 927. O artigo 13 da MP vai nos falar sobre a antecipação de feriados. E lá no artigo 13 ele vai nos dizer que os feriados não religiosos poderão ser antecipados a cargo do empregador, desde que o empregador comunique o empregado com antecedência mínima de 48 horas. Essa comunicação pode ser feita por escrito ou por meio eletrônico. Bacana? Isso feriados não religiosos. Para os feriados religiosos, aí nós dependemos da concordância do empregado através de acordo individual por escrito. Então, feriado não religioso, por exemplo, 15 de novembro, empregado, ao invés de descansar esse feriado em 15 de novembro, você vai descansar ele na quarta-feira da semana que vem. Então, estou respeitando aí no mínimo 48 horas de antecedência, estou antecipando um feriado não religioso. Para os feriados religiosos, preciso que ele concorde, ou seja, preciso de um acordo individual com a concordância dele para isso. Vamos falar agora do banco de horas, que está previsto no MP a partir do artigo 14, que vai nos dizer que o banco de horas pode ser feito através de acordo coletivo ou através de acordo individual formal, ou seja, por escrito, acordo individual entre empregador e empregado, sem a participação do sindicato. E esse banco de horas, provavelmente, ele vai ter, neste momento, muitas horas negativas. O próprio artigo 14 fala que ele pode ser feito em favor do empregador ou do empregado, justamente dizendo que, neste momento, o banco de horas ele pode ter muitas horas negativas. E essas horas negativas serão compensadas no futuro. Quando que elas serão compensadas? Em até 18 meses após o término do período de calamidade pública. Lembra que o período de calamidade pública termina em 31 de dezembro, então essas horas poderão ser compensadas em até 18 meses a contar de 31 de dezembro. E a compensação dessas horas, ela tem que obedecer às regras que já existem na CLT.
Ou seja, o empregado não pode prorrogar a sua jornada para mais de 2 horas por dia e nem pode trabalhar mais do que 10 horas no mesmo dia. Então, isso tem que ser observado, isso tem que ser respeitado. É o texto, inclusive, que está lá no parágrafo 1º do artigo 14 da MP. Tudo bem? Então, sobre o banco de horas é isso. Ele tem aí um prazo bem elastecido para acontecer, 18 meses contados somente após o dia 31 de dezembro, e ele pode ser firmado com o empregado através de acordo individual escrito, sem a participação obrigatória do sindicato. A partir do artigo 15, a MP fala sobre a questão da suspensão da exigibilidade de algumas medidas de saúde e segurança no trabalho. E a primeira medida que estipula a IMP é a suspensão dos ASOs, os atestados de saúde ocupacional. Então, todo exame médico ocupacional ficará suspenso durante o período de calamidade pública, com exceção do exame demissional. Então, se você precisa fazer aí na sua empresa um ASO admissional, periódico, retorno ao trabalho ou mudança de função, não precisa ser feito agora. Você vai ter um prazo para fazer isso posteriormente e o prazo é de até 60 dias após o término do período de calamidade pública, com exceção do demissional. E o demissional como fica? Segundo a NR7, o demissional eu tenho que fazer em até 10 dias, contados da data do término do contrato do empregado. Esse prazo continua. Porém, o parágrafo 3º do artigo 15 vai nos dizer que se o último exame médico ocupacional do empregado foi feito dentro dos últimos 180 dias, o ASO demissional estará dispensado. Você sabe que na regra comum, na NR7, se o último ASO feito pelo empregado foi nos últimos 90 dias para as empresas de grau de risco 1 e 2, ou nos últimos 135 dias para as empresas do grau de risco 3 e 4, o ASO demissional fica dispensado. Aqui, durante este período de calamidade pública, se o último ASO foi feito nos últimos 180 dias, e aqui a MP não traz qualquer questão em relação ao grau de risco da empresa, o demissional estará suspenso. Outro detalhe importante é em relação aos treinamentos referentes à saúde e segurança no trabalho, que estão previstos nas normas regulamentadoras. Eles também ficarão suspensos e deverão ser realizados depois. Quando? Dentro do prazo de 90 dias após o dia 31 de dezembro. Quando eu falo aqui 31 de dezembro, é porque é o período que termina a calamidade pública, tudo bem? O estado de calamidade pública previsto no decreto legislativo número 6. Se na sua empresa você tem, de repente, uma CIPA que está terminando o vencimento agora, terminando o mandato agora, essa CIPA vai ser mantida até o final do período de calamidade pública. Então, até 31 de dezembro é o que prevê o artigo 17 da MP. E se de repente você estava no processo eleitoral de CIPA, esse processo eleitoral ele ficará suspenso. Então, o processo eleitoral de CIPA ficará suspenso até o final do prazo do período de calamidade pública. Vamos falar agora do Fundo de Garantia, da suspensão da exigibilidade do recolhimento do Fundo de Garantia para as competências de março, abril e maio. Então, não é que o empregador não pagará o Fundo de Garantia, o FGTS, nestes meses. Ele vai pagar, mas não agora. Por enquanto, vai ficar suspenso do pagamento do FGTS, competência março, abril e maio, e o empregador só vai precisar pagar esses valores a partir do dia 7 de julho. A partir de 7 de julho, poderá então o empregador, inclusive, parcelar em até 6 vezes. Então, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, até o final do ano, o pagamento das competências relativas a março, abril e maio. Tudo bem? Bacana? Mas aqui tem uma informação importantíssima trazida pela MP. Não basta que o empregador simplesmente deixe de pagar o FGTS destas competências. O empregador precisa continuar informando a questão do FGTS, então continuar transmitindo as informações do Fundo de Garantia através da GFIP. Bacana? GFIP de março, GFIP de abril, GFIP de maio continua sendo enviada. Então, continuamos enviando essas GFIPs. E aí eu não preciso recolher o Fundo de Garantia. Eu reconheço a dívida, eu declaro as informações para o FGTS, mas não preciso efetuar o recolhimento, que poderá ser recolhido, como eu falei, a partir de 7 de julho, e aí eu posso até parcelar em 6 vezes. Meus amigos,
Se eu fizer isso, transmitir a GFIP bonitinha e só recolher a partir de 7 de julho, não vai ter nem multa, nem encargos sobre os valores que eu deixei de recolher nestas competências. Se eu simplesmente não transmitir GFIP nenhuma e não pagar o fundo de garantia, aí vai ter sim multa e encargos por atraso. Legal? Bacana? O artigo 21 vai nos dizer que em caso de rescisão, eu preciso pagar os meses que eu deixei de recolher de fundo de garantia no mesmo prazo do pagamento da guia rescisória, ou seja, dentro de 10 dias a contar da demissão do empregado, legal? Então, havendo rescisão, eu preciso recolher os valores de fundo de garantia que não foram recolhidos nos meses de março, abril e maio, até o prazo da guia rescisória, até o prazo da GRRF. A partir do artigo 26 da MP, nós começamos a ter aí outras disposições. E o próprio artigo 26 vai nos dizer que para os estabelecimentos de saúde fica autorizado, através de acordo individual escrito, a prorrogação da jornada de seus trabalhadores, mesmo que esses trabalhadores façam aí suas atividades em locais insalubres, mesmo se esses trabalhadores já tenham a jornada 12/36, fica autorizada a prorrogação dessa jornada. E a compensação dessas horas, ela vai ocorrer posteriormente, dentro do prazo de 18 meses, a contar de 31 de dezembro, a contar do encerramento do período de calamidade pública. A empresa vai ter lá 18 meses para compensar essas horas, devolver essas horas para os seus trabalhadores, que pode ser uma devolução através de descanso, então uma compensação das horas, ou através de pagamento de horas extras. Legal? Bacana? Então, o estabelecimento de saúde poderá prorrogar essas horas e compensar posteriormente, ou através de compensação de horas, ou mesmo através do pagamento de horas extras. O artigo 29 vai nos dizer que os casos de contaminação pela Covid-19 não serão considerados como ocupacionais, ou seja, não serão considerados como doença ocupacional, exceto mediante comprovação de nexo de causalidade, ou seja, via de regra, se qualquer trabalhador no país se contaminar pelo coronavírus, não vai ser considerado como acidente de trabalho, ou melhor dizendo, como doença do trabalho, doença adquirida no trabalho, salvo se houver a comprovação dessa causalidade do trabalho com a própria contaminação. Mas essa causalidade, esse nexo de causalidade, hoje, meus amigos, ele é quase impossível de comprovar. Por que eu digo isso? Porque em todo o Brasil, nós já temos a transmissão comunitária do vírus, ou seja, a transmissão local. Não tem como saber se você pegou esse vírus de alguém especificamente, se pegou no metrô, se pegou em qualquer outro local, no restaurante, na rua, não dá para saber. Torna muito mais difícil que você consiga comprovar que realmente houve um nexo de causalidade aí entre o seu trabalho, o seu local de trabalho e a contaminação pela Covid-19. O artigo 30 vai nos dizer que os acordos e convenções coletivos de trabalho vencidos ou vencendo dentro do prazo de 180 dias, contados a partir da entrada em vigor da MP 927 de 2020, eles poderão ser prorrogados a critério do empregador, pelo prazo de até 90 dias. Então, meus amigos, se de repente você tem aí uma convenção coletiva que está vencendo neste prazo, ela poderá ser prorrogada por até 90 dias. Outra coisa importante que nós temos que conversar. Tudo que eu falei aqui sobre a MP 927, ela vale não só para os empregados seletistas, os empregados regidos pela CLT, como também para os empregados temporários da Lei 6.019 de 74, como também para os empregados domésticos da Lei Complementar 150 de 2015, como também para os empregados do âmbito rural, da Lei 5889 de 73. Então, vale para todos esses trabalhadores e não somente para os empregados seletistas regidos pela CLT. Se você gostou do vídeo, não deixa de dar um like e não deixa de se inscrever em nosso canal. Te peço também para compartilhar esse vídeo com todos aqueles que você conhece e que trabalham na área. Neste momento, meus amigos, quanto mais informações corretas e embasadas tivermos circulando no mercado, é melhor para todo mundo. Ontem eu vi muitas pessoas com dúvida e muita informação também desencontrada na internet, então é importante aí passar essas informações que são assertivas, embasadas, porque fizemos justamente aí acompanhando o texto da própria MP 927. Legal? Te vejo nos próximos vídeos da Avante. Até mais. Tchau, tchau.